Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, vamos dar continuidade à série Espírito Santo. E o tema de hoje é o batismo do Espírito Santo. Esse tema vai ser dividido em duas partes, tá? Hoje, a primeira parte, eu vou falar sobre o Antigo Testamento. O que as Escrituras falam sobre a vinda do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Vamos ler Isaías capítulo 32, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então, deserto, não nasce nada, campo fértil, uma terra boa para se plantar e nascer. E bosque é uma terra que já tem plantas, árvores, né, e tudo mais. Então, o que significa isso? Que nós, como povo de Deus, ele começa falando aqui, né? Então, que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, né? Então, nós somos deserto, né? Aí o Espírito Santo vem, nos tornamos uma terra fértil, um campo fértil, né? E depois nós vamos começar a fazer a obra de Deus, né? A exercitar os dons do Espírito. Aí já vamos nos transformar em bosque, né? Em frutos, né? Em frutos do Espírito. Então essa é a interpretação que nós temos, né? Desse versículo, que é uma promessa do Espírito Santo para vir para o seu povo, né? Lembrando que estamos falando do Antigo Testamento, né? Há séculos e séculos antes de Jesus nascer. Então, isso daí é uma coisa, olha como Deus prepara o seu povo, e de repente nem aquela geração viu sobre tal o que aconteceu, mas quando Jesus veio, né? E por isso que fala aqui em Isaías 61, versículo 1, né? Isaías já profetizando Jesus. E olha o que Jesus fala nessa profecia que Deus usou Isaías para fazer. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, essa profecia era Jesus falando, né? Jesus falando. Quando ele veio aqui, ele fez tudo isso mesmo. Mas por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, é mais uma profecia em Isaías falando sobre a promessa do Espírito Santo em seu povo. Nesse caso, a promessa do Espírito Santo vindo para Jesus. E assim, ele cumpre seu ministério. Já falamos desse versículo nessa série aí, em vídeos anteriores, né? Quando Jesus se batiza, eis que desce de forma corpórea de um pombo o Espírito Santo de Deus. E a partir daí ele começa a fazer obras, né? Obras maravilhosas aí da parte de Deus. E o último versículo que eu vou ler agora aqui, e eu vou finalizar para esse vídeo não ficar tão grande. Claro que existem inúmeros versículos no Antigo Testamento falando da vinda do Espírito Santo, mas eu só separei 3. Primeiro, para que esse vídeo não fique tão longo e extenso, né? E segundo, para a gente focar mesmo num estudo mais compactado, para que você possa meditar nesses versículos e, enfim, você possa se encher do Espírito Santo, de conhecimento da Palavra de Deus. Olha que fala em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão,
e vossos jovens terão visões. Até sobre os vossos servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então essa profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 32, se cumpriu no dia de Pentecostes, que está relatado lá em Atos capítulo 2, versículo 17 e 21, que nós vamos ler depois e vamos falar sobre, mas nos próximos vídeos. Esse vídeo foi só para falar do Antigo Testamento. Então olha que interessante, como Deus prepara, né, a obra dele, e demorou séculos até chegar a Jesus, né? E depois que Jesus nasce, 33 anos depois que ele nasce, ele é aceito ao céu, né? Tem a ascensão ao céu e fala: eis que vos deixo o Consolador. Aí começa o Novo Testamento, a igreja primitiva, no caso, né? Aí começa a igreja primitiva, a primeira igreja e tudo mais, né? Então, eu não vou falar do Novo Testamento agora, senão vai prolongar o vídeo, mas medite nesses três versículos, né, que eu falei: Isaías 32, 15, Isaías 61, 1, e aqui mais de três, que o João já é um textinho mesmo, né? João capítulo 2, versículo 28 a 32. Meditem nesses versículos para a gente ver a promessa de Deus, né, na vinda aí do Espírito Santo ao seu povo, ok? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua família. Se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar, curtir, né, se inscrever, para que mais vídeos aí você seja avisado quando sai vídeo novo aí do canal, né? Então vamos agora para a parte 2, então, sem demora, já vou gravar a parte 2 aí para nós. Que Deus abençoe.